Olá, amigos do programa Anunciando Paz, boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa com as bênçãos de Deus. E hoje, novamente, com a Valdirene. Boa tarde, Valdirene. Boa tarde, Rodrigo. E muito boa tarde para vocês também, aí de casa, que estão assistindo o programa Anunciando Paz. Bom, vamos começar o nosso programa com aquela alegria, com aquela parte excelente que é o nosso programa. E vamos começar com o que, Valdirene? Vamos começar com o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho que iremos meditar é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ação do homem no mundo deve ser verdadeira, deve brotar do coração. Deus nos chama a sermos transparentes em nosso agir, em nosso caminhar. Por isso nossa postura deve ser daqueles que dão testemunho com a própria vida, obedecendo à vontade de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, nos convida a sermos homens e mulheres que o agir faça diferença no mundo. Jesus despreza a hipocrisia e chama a sermos humildes. Quando fazemos algo, não façamos de modo que as pessoas saibam que fizemos. Hipocrisia é mostrar aquilo que eu não sou. Dentro de mim há um vazio, mas eu quero mostrar o contrário. Muitas vezes temos certas atitudes e fazemos certas coisas para sermos vistos. E isso Jesus nos alerta, chamando a nossa atenção. Nossos atos acabam não sendo verdadeiros porque queremos que os outros vejam o que estamos fazendo. Muitos de nós gostamos de aparecer. Ficamos nos primeiros lugares para sermos vistos. Jesus então nos fala da humildade que brota do coração. Uma atitude sincera que faz de nós pessoas verdadeiras. Esse é o caminho da humilhação. Em certos momentos da nossa vida, nós apontamos o outro, colocamos o dedo na ferida do outro, mas não olhamos para nós mesmos. A humildade é difícil de ser vivida. Não adianta humilhar-se diante das pessoas, porque a pessoa pode participar das missas, pode rezar o terço, ir à igreja,
E com isso pode envaidecer-se, pode se achar santo e vai querer achar melhor do que o outro, se achar grande. Tudo que fizemos para matar a vaidade, façamos como um caminho que Jesus nos quer que percorramos. O caminho da humilhação. Por isso não adianta humilhar-se diante das pessoas. O caminho é humildade, é humilhar-se diante de Deus. Diante dele nada somos. Se então comparar a sua santidade com a nossa, a imensidão da santidade de Deus, então nós nos humilhamos completamente, porque a nossa santidade não é nada. Quem é o verdadeiro santo? É Deus. Então, que possamos parar de se comparar com as pessoas e se comparar com Deus. E você verá o resultado. Aí entenderá a razão do evangelho de hoje. Quando nos comparamos com Deus, seremos humilhados, e esse é o melhor caminho contra a vaidade. Jesus ensina que não há melhores ou piores, superiores ou inferiores. Todos somos iguais. E aprendemos uns com os outros a servir com humildade e igualdade. E que a graça de Deus estejam com cada um de vocês. Dando continuidade ao nosso programa, vamos assistir o quadro Conhecendo a Nossa Igreja, não é, Rodrigo? Exatamente. Um quadro que bacana, o pessoal está gostando, que está conhecendo as pastorais da nossa igreja. E hoje nós vamos conversar com o coordenador dos acólitos, que é o meu xará, o Rodrigo. Conhecendo nossa igreja. Olá, amigos do programa Anunciando Paz, que nos acompanha todos os domingos através do canal 21 de Ibiporã. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui novamente com esse quadro Conhecendo Nossa Igreja, para tentar proporcionar para vocês um conhecimento maior sobre quantas pastorais nós temos, quantos serviços maravilhosos a igreja oferece. Este programa é produzido e editado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Paz. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de perguntar para você que está aí, no seu lar. Vocês já perceberam, né, na missa, que tem umas crianças que ajudam o padre a servir o altar, não é verdade? Mas também já deve ter percebido que tem uns rapazes, né, que não tem nada de criança, já são mais de 18, 19, 20 e tantos anos, não é verdade? Vocês já se perguntaram quem são aqueles rapazes? Pois é, deles que nós vamos falar. É a pastoral dos acólitos. Eles são acólitos, tá bom? E para nos falar sobre isso, esclarecer melhor, nós convidamos hoje o coordenador da pastoral dos acólitos. É o Wanderson, também conhecido como Vando, né? Boa tarde, Wanderson. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Luzinete. Boa tarde, nossos telespectadores, né, do programa Anunciando Paz. Então, eu gostaria, Wanderson, que você nos contasse como surgiu essa pastoral aqui na nossa paróquia. Se você sabe, lembra-se da data, quem era o pároco naquela época e qual incentivo vocês tiveram, as pessoas que ajudaram a iniciar essa pastoral? Sim, Lucinete, foi em 2001, né? Inclusive, este ano estamos fazendo os 10 anos, né, de acólito, principalmente eu, que sou da primeira turma. Foi assim, era o padre Antônio Palermo, que era o nosso pároco, que teve essa ideia, né, de introduzir na nossa paróquia o grupo de acólitos, né? E inclusive nós somos os pioneiros aqui na nossa diocese, né? Porque a mais próxima que tem aqui é em Cascavel, Jacarezinho, né? E na paróquia de Ibiporã, né, que surgiu em 2001. Surgiu da ideia assim, que sempre tinha os coroinhas que acompanhavam as missas, né? E nas missas solenes e procissões, às vezes tinha tarefa que os coroinhas não conseguiam fazer, tanto pela idade e pela estatura física. Então, surgiu-se a ideia de chamar alguns jovens, né, para que se fizesse parte dos acólitos, seja instituído os acólitos aqui na nossa cidade.
No entanto, foi a dona Ana Figueiredo, né, que foi essa intermediária, juntamente com o padre Antônio Palermo, né, foi convidar uns jovens na saída das missas. E também, assim, por moção também do Espírito Santo, que não foi uma coincidência, esses rapazes que ela chegou para conversar eram precisamente ex-coroinhas, que já tinham um contato com a liturgia da missa. Então foi feito assim, né, uma capacitação, um estudo sobre a liturgia, né, aprendendo os paramentos, os objetos sagrados, e assim, após 8 meses, surgiu assim a primeira turma de acólitos de Biporã. Muito bem, e diga-se aqui que eu estive na missa de envio dos primeiros acólitos de Biporã. Se eu não me engano, eram 10, não é mesmo? Isso mesmo, Zinete. Eram 10 jovens, né, que depois, de acordo com o tempo, com a demanda e, né, com o passar do tempo, uns foram tendo outros compromissos, né, se mudando, e compromisso com o trabalho, com os estudos, e foi assim, foi reduzindo, mas assim, a partir daquela época, novos acólitos foram se formando, né, e eu fiquei da primeira turma. Wanderson, se você me permite, eu gostaria de ler um trecho agora que vai nos explicar um pouco mais sobre os acólitos. O que é o acólito? A palavra acólito vem do verbo acolitar, que significa acompanhar no caminho. Dado que se pode acompanhar alguém indo à frente, ao lado ou atrás de outras pessoas, acólito é aquele ou aquela que na celebração da liturgia precede, vai ao lado ou segue outras pessoas para servir e ajudar. Quem é que o acólito acompanha e serve? Em primeiro lugar, acompanha e serve o presidente da celebração da missa, que tanto pode ser o bispo como o presbítero. Em segundo lugar, acompanha e serve o diácono, o ministro extraordinário da comunhão, ou outras pessoas que precisam ser ajudadas durante a celebração. Este texto nos mostra a importância destas pessoas que auxiliam o sacerdote ou o bispo na celebração eucarística, começando dentro da sacristia, e no caso dos acólitos, entra na celebração segurando a cruz e acompanha o presidente durante toda a celebração. Wanderson, quantos são os acólitos que participam na nossa igreja? Eles têm uma idade certa para começar a participar? Pode ser menina também ou não? Hoje nós estamos com 11 acólitos aqui na nossa paróquia, né? E para ser acólito, primeiramente a ideia era que os jovens, né, convidados pelo nosso pároco, seriam então ingressados e instituídos como acólito. A partir do nosso pároco, o padre Antônio Palermo, né, com a ida dele para a Alvorada do Sul e a vinda do padre Cláudio Romano, ele pensou-se que fizesse assim: os acólitos seriam os coroinhas a partir de 14 anos, que assim seriam acólitos, né? E não teriam um limite de data, né, para a sua saída de idade, né? Só assim depois se pensou que os que casassem, né, sairiam do grupo de acólitos por causa das obrigações familiares e seriam então, se quisesse, se tivesse interesse, ministro extraordinário da comunhão. E também em Biporã nós temos somente acólitos, né, homens, só meninos. Por quê? Já fizemos, por incrível que pareça, fizemos um teste, fizemos um piloto com meninas. Só que as meninas parecem assim que não tem aquele pulso, né? Não tem aquela seriedade de estar junto, né, no altar, não sabe, por vários motivos diferenciados, não sei como são cobradas, mas assim, quem tem mais a firmeza de estar no altar servindo são os meninos, o maior comprometimento. Será que também não é um bom começo, como vocês disseram que vocês começaram como coroinhas? Será que essas meninas que estão ajudando na igreja agora como coroinhas, elas também não poderiam seguir esse caminho? Olha, Luzinete, como eu disse, como teve o primeiro piloto, né, das acólitas, as coroinhas também começaram, só que elas, não sei porquê, elas começam com aquela garra, depois elas se afastam, né? Então, mais uma vez eu digo que os meninos, friso, que os meninos têm o maior comprometimento do que as meninas. Parece que as meninas são mais organizadas, mas nesse ponto
eu não sei o que falta, que elas se afastam naturalmente. Então vamos pedir, né, a Deus, ao Espírito Santo, que ilumine elas também, né? Porque seria interessante também, meninas, assim como vocês, servirem um altar, não é mesmo? Você gostaria de falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, Wanderson, a respeito deste assunto? Constituís a melhor consolação que pode receber o nosso coração, de Bispo de Roma. Demonstrais pela vossa presença a vitalidade religiosa e pastoral das vossas paróquias e comunidades. Dizei-lhe aos pais, párocos e dirigentes que os acólitos agradam muito ao Papa e que ele recomenda a todos que vos estimem. Sem vós, que faria a Santa Igreja para se apresentar com dignidade? Nosso Papa João Paulo II. A Igreja tem necessidade de vós. O próprio Senhor precisa de vós. Como quando se serviu dos poucos pães de um rapazinho para saciar a multidão de pessoas. Então, Wanderson, mais uma vez, reforço o convite para quem está nos ouvindo. Como que deve fazer se quiser participar desta pastoral? Então, Lucinete, e também reforçando as mães, mais uma vez, né? Como hoje os acólitos são os coroinhas, né, que se completaram 14 anos e passam para acólitos, né, como se fosse uma transferência de coroinha para acólito. Então, que se reforce em casa, na catequese, né, doméstica, a ideia de ser coroinha, que depois sucessivamente poderão ser acólitos, né? E as mães procurem também, qualquer acólito no final da missa para conversar com o filho que tem interesse de ser coroinha, né? Que também em especial tem o coordenador dos coroinhas, que é o professor Rodrigo, né? Que é do Polo, que é vice-diretor do Colégio Unidade Polo, e também pode me procurar pessoalmente no final das missas ou entrar em contato com a Márcia, né? No escritório paroquial, que ela tem os nossos contatos. Muito bem. Eu gostaria de te agradecer, Wanderson, tá? Para você estar aqui junto com a gente, esclarecendo um pouco, né, dessa pastoral. Inclusive, eu tinha muitas dúvidas, né? Agora já não tenho tantas. Espero que tenha esclarecido aos nossos ouvintes também. Então, Lucinete, nós, né, os acólitos, nós também que agradecemos de deixar esse espaço aqui para poder estar falando, talvez, um pouco do que é o ministério, do que é o nosso grupo de acólitos, né? Que muitas pessoas às vezes vêm e não sabem qual é o nosso ideal, né, no serviço do altar. Muito bem. Hoje nós conversamos com o Wanderson, que é o coordenador da pastoral dos acólitos, né? Eu espero que ele tenha realmente esclarecido bastante coisa e convido vocês ao próximo domingo com esse quadro Conhecendo Nossa Igreja, tá? E quem por um acaso perdeu as nossas outras entrevistas, os nossos outros domingos, entra no YouTube, no canal da Pascom, lá tá tudo lá, tá bom? Então tá, se Deus quiser, até domingo que vem, tenha um bom domingo, até lá. Conhecendo Nossa Igreja.